Nesse momento, a repórter Fernanda Azevedo acompanha o ato pró-impeachment aqui na Avenida Paulista. Olá, Fernanda. Oi, Gamberini. Voltamos então ao vivo aqui, mais ou menos no meio da Avenida Paulista, onde fica o prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Mais uma vez a gente mostra, né? Tem muita gente por aqui, né? Essa parte aqui da Paulista, uma aglomeração muito grande de manifestantes e há um silêncio, né? Há uma atenção ao telão, à caixa de som, acompanha-se cada palavra, cada discurso. Ao final há manifestações positivas ou vaia, dependendo da posição do deputado, né? Lembrando que essa é uma manifestação a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A repórter Carla Rodeiro mostrou, né, que falou que o metrô está funcionando normalmente. Aqui a gente tem a saída do metrô Trianon-MASP. A gente vê que, apesar do número de pessoas ao redor, né, há muitas pessoas chegando e também saindo pelo metrô e há um clima de bastante tranquilidade. O policiamento aqui é intenso, a gente vê muitos policiais, pelo menos 2 ou 3 grupos a cada quadra da Avenida Paulista, mas não registramos e não soubemos de confusão ou de qualquer briga ou de qualquer manifestação mais calorosa por aqui por enquanto. Voltamos ao estúdio. Bom, e da Avenida Paulista, manifestação pró-impeachment, vamos ao Vale do Anhangabaú, na manifestação contra o impeachment, onde está o repórter Luciano Penteado. Olá, Luciano. Olá, Gamberini. Bem, a movimentação continua muito grande aqui no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Os manifestantes estão ocupando toda a parte aqui de baixo do Vale do Anhangabaú. Como você disse anteriormente, são pessoas que apoiam a presidente Dilma Rousseff e a manutenção do mandato dela. Agora, o que chama a nossa atenção é que nessa última meia hora, vários grupos aqui do Vale do Anhangabaú se concentraram realmente onde estão localizados os telões que estão transmitindo a sessão lá em Brasília. Aqui, por exemplo, aqui do lado de baixo, onde a gente está, tem um grupo bem de frente para um desses telões e eles estão cantando músicas e reagindo a cada discurso dos parlamentares no plenário da Câmara. Se o discurso é favorável ao impeachment, eles reagem dizendo não vai ter golpe. Quando esse discurso é favorável à presidente, eles comemoram, celebram e cantam músicas, como acontece nesse momento. Eles estão gritando palavras de apoio à presidente Dilma Rousseff. A gente não sabe ainda quantas pessoas participam desta manifestação oficialmente, porque a Polícia Militar, que embora tenha feito reforço policial aqui na região, ainda não contabilizou o número de pessoas e nem os organizadores, porque as pessoas não param de chegar aqui ao Vale do Anhangabaú. Portanto, não temos ainda o número fechado de manifestantes. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciano. A gente viu aí no relato do Luciano e da Carla, que foi a Carla que transmitiu antes dele? Antes dele foi a Fernanda Azevedo, nossa repórter Fernanda Azevedo aqui na Avenida Paulista. Mas o interessante é que o discurso dos dois repórteres mostra que os manifestantes vaiam aqueles que pensam igual a eles e aplaudem, ou melhor, vaiam os que pensam diferente, que é uma tendência da gente, né? Da gente gostar só de quem pensa igual a gente, né? Claro, os manifestantes também, eles só gostam de quem fala o que eles querem ouvir. Então, na Avenida Paulista, aplaudem todos aqueles deputados que discursam a favor do impeachment e no Vale do Anhangabaú, aplaudem todos os deputados que falam contra o impeachment. Mas nesse momento, né, na Câmara, fala um deputado que é a favor do impeachment, que é o deputado Miguel Haddad, do PSDB, né, também. Exato. Vamos a Brasília dar uma olhada. Vamos escutar o discurso. Estão mudando o Brasil. A garantia de que vamos seguir no caminho que assegura um futuro melhor é e será sempre a mesma, a participação popular. Encaminho, senhor presidente, o voto pela aprovação do pedido do impeachment de Dilma Rousseff. Foi esse o voto do deputado Haddad, do PSDB de Minas Gerais, que encaminhou pela aprovação do impeachment. Senhor presidente, e agora o último a falar no plenário antes da votação, quis o destino que é o deputado José Guimarães, do PT, nesta tarde memorável do governo. Aqui no plenário Ulisses Guimarães, para falar a partir de um telefonema da minha mãe, de 90 anos, que está lá no Encantado, Quixeramobim, para falar
dessa imensidão José Guimarães é cearense. de gente que está nas ruas hoje, se é que as ruas falam alto aqui dentro, olha o que está acontecendo em Brasília hoje, que eu quero saudar Brasília por esta imensidão de gente. Olhem o que está acontecendo em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todas as capitais do país. Eu não tenho dúvida em afirmar, hoje as ruas estão majoritariamente contra o golpe, contra o impeachment no Brasil inteiro. Em segundo lugar, senhores parlamentares, eu quero me dirigir a cada um de vocês, no fundo da minha alma, para expressar um sentimento, porque todas as falas aqui, a maioria delas, nem sequer tratou do relatório do relator Jovair Arantes. Até porque eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu sei o que o deputado Jovair Arantes e o presidente da comissão pensavam antes sobre essa questão das pedaladas. Eu tenho certeza que o que está em discussão aqui não é o relatório, porque esse relatório está fadado a apontar um caminho que é um golpe mortal na democracia, na legalidade democrática e a nossa Constituição. Eu não tenho a menor dúvida que esse relatório, ele não tem base jurídica para sustentar a decisão política. É, portanto, um caminho que não é o caminho que nós vamos buscar para encontrar saída para a crise que o Brasil está vivendo. E eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nesse momento importante dizer, ora, se nós temos compromisso com o povo brasileiro, ele votou na Dilma, como votou em muitos governadores por aí. Eu pergunto, será que esses brasileiros que votaram nos governadores, esses governadores estão desgastados, eles vão deixar de governar o país? Não! O que nós estamos assistindo é uma tentativa daqueles que não foram eleitos pelo voto popular, quererem governar o Brasil de forma indireta, como se o voto popular não valesse mais na democracia e ele não fosse a expressão maior da soberania. Esse é o discurso do deputado José Guimarães, líder do PT na Câmara, encaminhando o voto, evidentemente, contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Que o vice-presidente da República capitaneie um processo deste porte, porque o papel do vice-presidente não é articular para ser presidente de forma indireta, mas é ficar na cadeira dele esperando o dia assumir naquilo que determina a Constituição, mas jamais através desta tentativa de impeachment, que não é outra coisa senão um golpe de Estado que querem dar ao país, à democracia e àqueles que defendem as liberdades no nosso país. Eu estou convencido, senhoras e senhores parlamentares, que nós temos votos para derrotar o impeachment, nós temos votos para derrotar o golpe, e nós vamos expressar isso aqui, porque a cada momento os jornais hoje estamparam, e vocês perceberam que eles só têm 350 votos. Eu tenho os dados aqui, todo mundo sabe que nós temos mais de 172 votos para derrotar esse impeachment aqui dentro da Câmara dos Deputados. Para exemplificar isso, aquilo que foi dito aqui, para exemplificar, basta ver aqui, lá do meio para frente, Maranhão 9 votos, Ceará 14, Piauí 5, Bahia 24, Alagoas 4, portanto, do meio para o fim, nós vamos virar o jogo porque o país está comprometido com a democracia e com a legalidade democrática. Duas manifestações ocorrem na cidade neste momento e vamos voltar a falar com a repórter Fernanda Azevedo, que acompanha um ato pró-impeachment que acontece aqui na Avenida Paulista. Fernanda. Oi, Estela, vocês falavam da vaia e dos aplausos. Justamente agora acaba de acontecer uma vaia bem grande ao discurso desse deputado, né? Uma agitação maior aqui quando o deputado fala contra o impeachment, né? E aí estão gritando agora fora, né? Fora, querendo dizer aí que apoiam o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Então é esse
clima mesmo, clima de torcida, cada discurso e também de muita expectativa para o início da votação, né? Já passamos aí várias previsões e a votação não começa, a gente percebe até um pouco de impaciência aqui por esse início da votação. A gente estava falando da tranquilidade, do policiamento reforçado, acompanho agora o Twitter da Polícia Militar aqui de São Paulo, que informa que prendeu há cerca de 10 minutos 2 criminosos por furto de celulares aqui na Avenida Paulista e um outro na Alameda Santos. Os criminosos foram levados ao 78DP, que fica aqui nos Jardins. Portanto, é tranquilo entre os manifestantes, mas claro que essa aglomeração traz sempre um oportunismo para o criminoso. Voltamos ao estúdio. E vamos chamar agora Maria Lídia. Maria Lídia, com você. Antes da Maria Lídia, nós vamos falar com o Luciano. Maria Lídia, daqui a pouquinho você termina a sua entrevista, você vai encerrar a sua entrevista com o professor da USP, José Guilhom de Albuquerque. Nós vamos antes ver como é que estão as manifestações em São Paulo, aí você volta. Até já. Nós vamos primeiro ouvir o repórter Luciano Penteado, que está lá no Vale do Anhangabaú. Olha, Gamberini, os manifestantes contra o impeachment fazem bastante barulho aqui no Vale do Anhangabaú, como a gente vem dizendo, eles não param de chegar aqui à região central de São Paulo, e o que a gente percebe, como você avaliou aí anteriormente, é que tem um clima aqui quase que de partida de futebol mesmo. Os manifestantes reagem a cada pronunciamento lá em Brasília. Agora há pouco, por exemplo, teve uma ola aqui, uma onda de gritos favoráveis à presidente Dilma, eles dizendo a todo momento de que não vai haver golpe, enfim. Quer dizer, está havendo aqui essa alternância. A cada pronunciamento, os manifestantes reagem de uma maneira, porque 3 telões foram instalados aqui na parte de baixo para que os manifestantes justamente acompanhem esta transmissão da votação lá no plenário da Câmara, que deve aí se prolongar ao longo da tarde. A impressão que a gente tem é que as pessoas devem permanecer aqui pelo menos até o final desta sessão de hoje, deste domingo, e o que a gente percebe também é que aqui neste local tem cada vez mais gente. Ali embaixo, onde o Jonathan Puia está mostrando, por exemplo, é um grupo que está de frente para um desses telões. Então é um grupo que está realmente prestando atenção no que está acontecendo lá em Brasília. Embora eles estejam aqui gritando palavras de ordem de maneira mais genérica, tem muita gente aqui politizada que reage, portanto, a cada pronunciamento lá em Brasília. O Vale do Anhangabaú muito cheio, como a gente percebe, mas nem a polícia e nem os organizadores ainda fizeram um balanço final de quantas pessoas participam nesta tarde. Voltamos ao estúdio. Agora sim, nós vamos ouvir Maria Lídia e o professor José Guilhom de Albuquerque. Então, professor, nós ouvimos com muita frequência a palavra golpe. Para encerrar a sua participação hoje aqui nesse trabalho especial do jornalismo da Gazeta, golpe é um termo adequado para tipificar esse processo de impeachment que está em votação na Câmara? Ou é um termo cuidadosamente garimpado no amplo repertório verbal da língua portuguesa pelo marketing político, porque é uma palavra de fácil assimilação popular e muito forte para mostrar a divergência que existe nas posições polarizadas, nesse caso do impeachment? Golpe é adequado para explicar o processo de impeachment? Veja, o golpe, a ideia de golpe, ela é transmitida em coisas muito simples, é a vantagem dos outros. Quando alguém leva uma vantagem, você considera isso um golpe. Essa é a compreensão mais usada, né? Quer dizer, você reclama a oposição, perdeu as eleições para o PT e disse que havia um golpe porque foi usado o poder político e o poder econômico e foi fora das regras, etc, etc. Foi um golpe porque houve uma mentira sobre o programa, sobre a situação, etc, etc. Então, do outro lado, você diz a mesma coisa, quer dizer, está fazendo, é um golpe quando você levanta a população contra, etc, etc. Do ponto de vista, digamos, estritamente da ciência política, o conceito é muito claro. O golpe é a derrubada de um governo fora das regras.
Porque regras, no caso, da Constituição. Das regras, nem todo país tem Constituição e nem a maioria dos golpes são em países em que a Constituição não vale nada. No nosso país. São forças militares, vão lá, estão. No nosso país, o golpe seria qualquer derrubada do governo fora das regras constitucionais. E as regras constitucionais para a derrubada de um governo são as regras que regem o impeachment. Elas estão catalogadas na Constituição, que estabelece quais são os crimes que obedecem ao crime de responsabilidade que leva ao impeachment. E classifica também cada um desses crimes, né? Que é, entre outros, a irresponsabilidade fiscal, o crime contra a legislação tributária, a legislação orçamentária, etc, etc. Então, nesse sentido, é uma coisa bastante precisa. Precisaria ser um golpe de força que fosse contra a Constituição. Agora, houve momentos em que essa situação não ficou muito clara. Já houve outros golpes no passado, né? Por exemplo, o Getúlio deu um golpe quando ele era presidente legítimo, né? E instaurou um regime novo, que era o Estado Novo. Quando o Jânio Quadros renunciou, também se tentou dar um golpe militar. E houve um golpe constitucional que foi, entendeu? Quer dizer, precisa ter uma tipificação clara. Professor, eu agradeço a sua participação e agora nós passo para você, Gamberini, e vamos àquilo que está sendo esperado com tanta ansiedade, o início da votação. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, Maria Lídia. A gente vai agora ao plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, onde há 504 deputados presentes. Terminaram os discursos dos líderes, encaminharam a votação, quem é contra o impeachment e quem é a favor do impeachment, e todos lá se preparam para o início da votação. Fala neste momento o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Há a sugestão de combinado com os líderes de permitir que a votação fosse... Lembrando, Gamberini, que o primeiro estado a votar vai ser Roraima, com Abel Mesquita, o deputado do DEM. É o Abel Galinha, conhecido como Abel Galinha. Abel Mesquita Júnior, do DEM, vai ser o primeiro a votar no plenário da Câmara. São 513 parlamentares. Se levarem 30 segundos, vamos levar 4 horas e meia só tomando os votos. Então eu pediria a Vossas Excelências que tentassem cumprir para que a gente pudesse fazer. Votação em turno único. O parecer da comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, pela admissibilidade jurídica e política da acusação, em virtude da abertura de créditos suplementares para o decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 85, inciso 6 e artigo 167. O presidente da Câmara descreve nesse momento qual teria sido o crime da Presidente da República de pedaladas fiscais, que é a abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso. E os deputados, 504, no total de 513, vão votar se entendem que foi crime de fato e ela merece ser afastada, ou se não houve crime e ela merece continuar no poder. Pelo Senado Federal de processo por crime de responsabilidade. Relator, deputado Jovaí Arantes. Eu vou pedir que fique esvaziado, eu só após o chamamento. A votação, vou dar alguns esclarecimentos. A votação nominal será ostensiva e será feita de um estado da região norte, em alternância será chamado um estado da região sul e vice-versa. Votação ostensiva quer dizer voto em aberto. Todo mundo vai saber como cada um dos deputados vai votar. Se vai votar sim pelo impeachment ou não contra o impeachment. Essa presidência fará a chamada dos parlamentares que votarão sim, não ou abstenção no microfone localizado no centro do plenário, de forma clara para que se possa identificar seu voto. Os microfones das tribunas estarão desligados. O nome do parlamentar aparecerá no painel para que ele saiba de qualquer lugar onde esteja na casa que ele tem que comparecer. As chamadas dos ausentes ocorrerá logo após o término da chamada dos deputados por cada estado.
O primeiro secretário, deputado Beto Mansur, colherá os votos sim. O segundo secretário, deputado Felipe Burnier, colherá os votos não. O quarto secretário, deputado Alex Canziani, colherá as abstenções. O segundo suplente secretário, deputado Gilberto Nascimento, registrará as ausências. Os membros da mesa, quando chegarem a sua vez para serem chamados a votar, poderão exercê-lo da mesa, se assim o desejarem, e aqui estiverem no trabalho, ou podem utilizar o mesmo local. Há uma questão de ordem, não questão de ordem, é uma solicitação por problemas médicos de gravidade do parlamentar deputado Washington Reis, que está acompanhado de médico, sem condições de permanecer no plenário mais. Então, por excepcionalidade, nós vamos autorizar imediatamente a votação dele para que ele possa se ausentar do plenário e conduzir a hospital. Haverá uma mudança na ordem, depois né, já prevista, a ordem normal. que seria então, o deputado Abel Mesquita Júnior, será um outro deputado. Fala agora, Eduardo Cunha, sobre isso. Washington Reis, em virtude do problema médico. Eu peço que deixe Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro. O deputado Eduardo Cunha também é do PMDB do Rio de Janeiro. Agora em Brasília são 5h45. Vai começar a votação nominal do pedido para abertura de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com a palavra o deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro. Parece que há um falha no áudio, né? A presidência informa que se encontra em plenário 505 senhoras deputadas e senhores deputados, o que significa a existência de quórum constitucional para iniciar a votação da matéria. Declaro iniciada a votação, passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Primeiro, por excepcionalidade médica, deputado Washington Reis, PMDB, Rio de Janeiro. E o microfone dos votantes. Senhor presidente, que a partir de amanhã, segunda-feira, Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre o nosso povo brasileiro. Eu voto a favor. Primeiro voto computado a favor. Primeiro voto computado a favor. O deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, o primeiro a votar por questões médicas. A favor do impeachment. A favor do impeachment. Agora iniciaremos a chamada pelos estados. O primeiro estado será Roraima. Peço que se posicione o estado de Roraima. O segundo estado será Rio Grande do Sul. Peço que se posicione. Que Deus possa estar protegendo essa nação. A imagens da Avenida Paulista, onde há manifestação deputado Abel Mesquita Júnior, do Democratas. E houve uma comemoração logo depois ali do... Roraima! Vai haver em todos os votos. Que o filho teu não vote a luta. De cada lado, né? O povo brasileiro merece respeito por um Brasil com justiça, igualdade social e sem corrupção, por uma Roraima desacorrentada, para que possamos exercer o direito constitucional de ir e vir, e por todas as famílias roraimenses, eu voto sim, seu presidente. Carlos Andrade, PHS. 2 votos, então, e a comemoração, onde acontece a manifestação pró-impeachment na Avenida Paulista. Total 2. Carlos Andrade. Senhor presidente. Pode falar. Senhor presidente, não é uma história de ricos contra pobres. E nem da direita contra a esquerda, mas é a nação contra a corrupção. Eu voto sim, senhor presidente. Edio Lopes, PR. Carlos Andrade. Voto sim. Total 3. Edio Lopes, PR. Senhor presidente, o meu voto é contra o prosseguimento do processo de impedimento da senhora presidente da República. Votou não o deputado de Roraima, Edson Lopes. Não, um voto. Agora temos a manifestação no Vale do Anhangabaú, que é contrária ao impeachment. A cada voto vai haver manifestação. Senhor presidente, meu querido Brasil, pela minha família, pelos que me fizeram chegar até aqui,
pelos médicos do Brasil para que sejam respeitados pelo próximo governo, pelos maçons do Brasil e pelo bem do povo brasileiro. Eu voto sim, presidente. Irã Gonçalves, do PP, mais um voto sim. 4 votos a favor do impeachment. Jonatas de Jesus, PRB. Senhor presidente, nem a favor do PMDB, nem a favor do PT. Com a consciência do povo brasileiro, eu voto sim. Digo ao meu estado de Roraima e aos médicos brasileiros, sim, contra a corrupção. Jonathan de Jesus, total, sim. do PRB, mais um voto a favor. Maria Helena. Dale, Mariazinha! Maria Helena! Dale, comadre! PSB. Por Roraima e pelo povo brasileiro que foi às ruas pedindo mudanças e um Brasil melhor. Não podemos desistir do Brasil. Eu voto sim. Maria Helena, voto sim, total 6. Remídio Monai, PR. Com a minha consciência, pela minha família, por Roraima e pelo Brasil, eu voto sim, senhor presidente. Remídio Monai, voto sim, ampla total maioria 7. já do estado, né, de Roraima. Sheridan, A maioria do estado de Roraima parece ter votado pelo sim. resgate da esperança que foi roubada do povo brasileiro, por essa geração e pelas próximas gerações. Pelo meu estado de Roraima, eu voto sim, eu voto pelo Brasil. Sheridan, voto sim, total 8. Passamos a chamar agora o estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Rio Grande do Sul. Deputado Afonso Ram. Em nome do povo gaúcho, povo do meu estado, em nome do povo brasileiro, para votarmos a favor da mudança, a favor da esperança, sim ao impeachment! Afonso Ram, sim, total 9. Esse foi o primeiro voto do Rio Grande do Sul, Afonso do PP, Mota, do partido PDT. do Sr. Paulo Maluf, Pelo partido legado progressista. de Getúlio, Jango e Brizola, pela democracia e o Estado democrático de direito, pelo Brasil, o PDT vota não. Afonso O segundo Mota, voto é contra É. o impeachment. PDT. Afonso Mota, do Não. PDT. Partido de raízes brizolistas, né? Esquerda. Alceu Moreira, PMDB. Pelo fim do populismo irresponsável e corrupto, pelo fim da vagabundização remunerada, pela valorização do trabalho, da produção, da pesquisa, tecnologia e inovação, eu voto sim! Alceu Moreira, do PMDB. Falou difícil, né? Vagabundização remunerada. 10. Bom Gás, PT. Eu tenho nojo e horror do golpismo. O poder é do povo e o povo elegeu a presidenta. Ela é honesta e não pode ser afastada por um processo ilegítimo conduzido por um réu da Lava Jato. Pela democracia e pelo país, é não! Voto do deputado Bom Gás contra o impeachment. Não. Do PT. Do PT do Rio Grande do 3 Sul. votos. Carlos Gomes, PRB. Senhor presidente, em nome das famílias gaúchas, em nome das pessoas que com trabalho constroem esse país, eu voto sim. Carlos Gomes, do PRB. PRB Rio Grande do Sul, voto sim, Mais um total voto 11. Covate Filho, PP. O meu sangue farroupilha é motivo de orgulho. Orgulho porque o nosso Estado defendeu e sempre lutou pelas suas ideologias. Como diz o hino rio-grandense, um povo sem virtude acaba por ser escravo. Honrando esse Rio Grande do Sul, eu voto sim ao impeachment, presidente. Covate Filho, PP Rio Grande do Sul, voto sim, total 12. Darley de Deus, do PSD. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, me foi dado a honra
pelo povo do Rio Grande do Sul de estar nessa casa. E é carregando a esperança de todos os gaúchos que eu voto sim! Danley de Deus, do PSD. PSD é o partido do Gilberto Kassab, ministro da presidente Dilma, que não conseguiu fazer com que os votos do partido dele fossem de apoio à presidente e deve deixar o ministério pelos amanhã, direitos das segunda-feira. crianças, dos jovens, das mulheres, de todos os brasileiros, por um governo decente e, acima de tudo, mais esperança para os brasileiros. Sim! Darcy Peron, mais um voto do PMDB, Voto sim, total 14. Tarcísio Peron. Giovanni Cherini, do PDT. Gente de bom coração, pelo amor ao Brasil, pelo amor a essa bandeira, pelo amor à vida, pelo amor aos 115.294 eleitores, pelo fim da corrupção, senhor presidente, eu voto sim! Giovanni Cherini, PDT, voto sim, total 15. Heitor Schuch, impeachment por enquanto na PSB. frente. Oi? O impeachment, os votos a favor do impeachment por enquanto 15. Sim, Temos uma longa votação pela frente, longa. mas Pelo bem do Brasil, temos 15 votos eu a voto favor. sim! Escuta. Heitor Schuch, PSB, voto sim, total 16. Henrique Fontana, PT. Contra a conspiração e a corrupção representadas por Eduardo Cunha e Temer, contra o golpe, em defesa da democracia e do respeito ao voto do cidadão brasileiro, eu voto com toda a convicção, não a este golpe, não a este impeachment. Mais um deputado do PT vota contra. PT, Rio Grande do Acusou Sul. o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de ser um dos líderes do que ele chama de golpe. Deputado Jerônimo Gorgin, do PP. Para que meu filho ou minha filha, que vão chegar, vivam num país de futuro, pelo Rio Grande e pelo Brasil, sim ao impeachment! Jerônimo Gorgin, PP, Rio Grande do Sul, voto sim, total 17. João Derli, Rede. Com minha consciência tranquila, pelo Rio Grande, pelo meu Brasil, eu voto sim. João Derli, Rede, voto sim, total 18. José Fogaça, PMDB. Que o Brasil tenha responsabilidade e sabedoria coletiva para enfrentar os momentos que virão. O voto é sim. Mais um deputado do PMDB que vota a favor do impeachment. A favor do impeachment. Total 19. José Otávio Germano. Em homenagem à minha família, aos meus amigos, aos gaúchos e às gaúchas, e especialmente ao povo de Cachoeira do Sul, o voto é sim. José Otávio Germano, PP, Rio Grande do Sul, voto sim, total 20. José Stedley, PSB. Os dois lados da rua pedem ética na política. Hoje nós vamos dar o primeiro passo. Em nome dos desempregados, da indústria nacional, eu voto sim. José Stedley, PSB, Rio Grande do Sul, voto sim, total 21. Luiz Carlos Reis. Pelos gaúchos que representam, para combater o projeto de poder e de corrupção do Lula e do PT, pelos agricultores brasileiros, voto sim pelo impeachment. Luiz Carlos Reis, PP, Rio Grande do Sul, voto sim, total 22. Luiz Carlos Busato, PTB. Presidente, esse é o momento de reescrever a ética e a democracia brasileira. Pela minha família, pela minha Canoas,
pelos gaúchos, pelo Brasil, voto sim! Luiz Carlos Busato, PTB, Rio Grande do Sul, total 23. Marco Maia, PT. Pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras do nosso Brasil, pela democracia, pelo respeito ao voto soberano do povo brasileiro, que elegeu a presidenta Dilma com 54 milhões de votos, o meu voto é não a esse golpe. Deputado Marco Maia, voto contra, PT, Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul com ampla maioria e a favor 5 votos. do impeachment, né, até agora. Deputado Marcon, PT. Sou brasileiro em defesa dos pequenos, dos pobres e dos trabalhadores. Defesa dos movimentos sociais e a reforma agrária e a reforma urbana, e pela democracia, e para que todos aqueles da Lava Jato estejam na prisão. Voto contra o golpe, meu voto é não. Deputado Marcon, PT, Rio Grande do Sul, não. Total 6 votos. Maria do Rosário, PT. Pela democracia, pela soberania do voto popular, pela dignidade humana, por todos os que lutaram contra a ditadura militar, pelo deputado caçado e morto pela ditadura Rubens Paiva, pelas novas gerações, do governo. Eu voto não a este golpe e sim ao Brasil. Deputada Maria do Rosário, PT, Rio Grande do Sul, não. Total 7 votos. Mauro Pereira, PMDB. Pelo povo da minha Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, do Brasil, pela dignidade, pela esperança do povo brasileiro, eu voto sim. E viva o Brasil e viva o Sérgio Moro. Mauro Pereira, PMDB, Rio Grande do Sul, voto sim. Total 24. Nelson Marquesan Júnior. Muito bem, Marquesan. Para corresponder, presidente, às expectativas dos meus eleitores, dos brasileiros, às expectativas de um Brasil melhor, para combater a corrupção, para que a gente possa olhar para frente para um Brasil diferente e separar o que é legal e ilegal, e pela nossa Constituição, o meu voto só poderia ser e será sim ao impeachment da presidente Dilma. Nelson Marquesan Filho, PSDB do Rio Grande do Sul, voto sim, total 25. Onyx Lorenzoni, Democratas. Diz o hino rio-grandense: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Estamos legitimados pelo povo brasileiro para dizer um basta na roubalheira. É sim de esperança num novo futuro para o nosso Brasil. Onyx Lorenzoni, voto sim, do DEM, total 26. Osmar Terra, PMDB. Pela minha família, minha esposa, meus filhos, pelas famílias brasileiras, pelas crianças do Brasil, pela minha Santa Rosa, meu povo do Rio Grande, pelo Brasil é sim, senhor presidente. Osmar Terra, PMDB, Rio Grande do Sul, voto sim, total 27. Paulo Pimenta, PT. Eu não reconheço legitimidade de Eduardo Cunha presidir esse processo. Não reconheço legitimidade do conspirador Michel Temer presidir este país. Não acredito em político demagogo que fala em combater a corrupção e se alia com corruptos daquilo que de pior o Brasil tem. Contra o golpe, contra os golpistas, eu voto não. Deputado Paulo Pimenta, do PT, do Rio Grande do Sul. Manifestação que é contra o impeachment, né? No Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Em São Paulo, Pepe no Vale do Vargas, Anhangabaú. PT. Contra o acordão de Cunha, Temer e Aécio, que querem abafar o combate à corrupção. Contra os golpistas que não prezam a democracia e os direitos dos trabalhadores. Pela Constituição que jurei cumprir. Pela democracia e pela legalidade, meu voto é não ao golpe.
Deputado Pepe Vargas, PT, Rio Grande do Sul. Não, total 9 votos. Pompeu de Matos, PDT. Presidente, nem Dilma, nem Temer, nem Cunha. Eu quero eleições limpas, honestas, para mais que limpar a sujeira, limpar a alma da nação brasileira. Cumpro decisão do meu partido. Não posso votar a favor, não voto contra. Eu voto pela abstenção e contra a corrupção. Interessante o voto dele. Votou pela abstenção. Se declarou ausente da votação. Primeira abstenção até agora. Renato Mullen, PP. Existe espaço também na política para quem é sério e fala a verdade. Vamos crescer pelo trabalho. O exemplo tem que vir de cima. Pelo Rio Grande, pelo Brasil, voto sim! Renato Mullen, PP, Rio Grande do Sul, voto sim, total 28. E a comemoração dos votos aqui na Avenida Paulista da manifestação pró-impeachment. Cristianismo, em defesa dos princípios da administração pública, porque ninguém está acima da lei, eu voto sim. Ronaldo Nogueira, PTB, Rio Grande do Sul, voto sim, total 29. Sérgio Moraes, PTB. Senhor presidente, em respeito ao suor e à mão calejada dos meus fumicultores e os meus trabalhadores da indústria fumageira do meu estado do Rio Grande do Sul, eu voto sim. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Aproveitou o embalo e mandou os parabéns para a neta. Momento histórico. Total 30. A neta. A neta. Vamos chamar agora Santa Catarina. Peço que os parlamentares de Santa Catarina estejam na posição. Primeira parlamentar, deputada Carmen Zanotto, do PPS. Com serenidade e convicção, pelo meu estado de Santa Catarina, pelo fim da corrupção em todos os espaços de poder, eu voto sim. Carmen Zanotto, PPS Santa Catarina, vota sim, total 31. Celso Maldaner, PMDB. Eu voto sim. Celso Maldani, PMDB Santa Catarina, voto sim, total 32. César Souza, do PSD. Senhor presidente, em 92 eu aqui estava e votei a favor do impeachment. Agora o país está clamando por mudança. Estou aqui em nome do povo de Florianópolis, em nome do povo de Santa Catarina e do Brasil, pela segunda vez nesse plenário, o meu voto é sim. Celso Souza, PSD Santa Catarina, voto sim, total 33. Décio Lima, do PT. Senhor presidente, pelos trabalhadores do campo e da cidade, por todos aqueles que lutaram pela democracia e tombaram nesta luta, pelo deputado Paulo Wright, do meu estado, que foi assassinado pela ditadura. Contra o golpe, voto não. Deputado Décio Lima, PT de Santa Catarina. Não, total 10 votos. Espiridião Amin, do PP. Para honrar a ampla maioria da vontade do povo catarinense e para dar uma chance ao Brasil, voto sim. Espiridião Amin, PP Santa Catarina, voto sim, total 34. Giovânia de Sá, do PSDB. Senhor presidente, pela honra da minha família, pela minha cidade, Criciúma, por Santa Catarina e pela libertação do povo brasileiro, eu digo sim! Giovânia de Sá, Santa Catarina, voto sim, total 35. João Paulo Kleino Bing, do PSD. Senhor presidente,
com a esperança de um futuro melhor. Enquanto continua a votação pela brava na gente Câmara de dos Santa Deputados Catarina, em Brasília, Maria Lídia entrevista agora nosso convidado. Por favor, Maria Lídia. E nós recebemos agora José Eduardo Faria, que é professor de Direito da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, professor, por estar conosco. Professor, tem havido muitos argumentos sobre a ilegalidade desse processo, desde que é um processo que é um golpe e, nesse sentido, sendo um golpe, existe o perigo da ruptura da democracia brasileira. Quero começar indagando ao senhor. O senhor vê vulnerabilidade na democracia do Brasil se, eventualmente, o processo de impeachment for aceito, conforme a votação está se encaminhando, se acontecer isso? Eu não vejo vulnerabilidade, eu vejo tensão. Vejo o país dividido amanhã. Seja quem ganhar, nós vamos ter problemas na próxima semana. Ganhando o governo, terá dificuldades de governabilidade, ganhando a oposição, terá dificuldades de governabilidade. Ganhando o governo, terá apoio dos movimentos sociais, mas verá a economia absolutamente travada e os mercados despencarem. Ganhando a oposição, terá de sinalizar para o mercado, terá de tomar medidas imediatas do ponto de vista da crise fiscal, porém terá o enfrentamento dos movimentos sociais. Ou seja, nós teremos semanas bastante difíceis, meses bastante difíceis, mas não vejo no limite vulnerabilidade da democracia. Vejo uma tensão institucional que faz parte do sistema político brasileiro. E pelo que nós estamos vendo nos argumentos para justificar o voto, as pessoas colocam, os que votam sim, que é como um voto reparador em relação a tudo que vem acontecendo, as denúncias que fazem sobre a maneira de ser do governo do país com base no PT, aliados, governo da presidente Dilma. Os que dizem não, vêm com esse argumento do golpe. Do ponto de vista da lei, há algo que configure golpe nesse processo de impeachment? Do ponto de vista da lei, a decisão tomada na quinta-feira como órgão colegiado pela mais alta corte do país foi absolutamente clara. A situação de legitimidade é tão explícita que foi a reunião do Supremo em resposta a 4 ações, com 3 mandados de segurança e uma ação declaratória de inconstitucionalidade movidas pela situação. Ou seja, as regras do jogo, do ponto de vista jurídico, foram absolutamente mantidas. O que é preciso deixar claro é que o processo de impeachment é basicamente um processo de natureza política. Ele tem marcos jurídicos, mas ao contrário dos processos jurídicos tradicionais, ele é um processo mais solto, mais fluido. Os argumentos são muito mais políticos do que jurídicos. Portanto, é natural isso que esteja acontecendo, que o parlamentar, ao votar, ao discursar, vá além daquilo que está sendo tecnicamente discutido. Nós estamos vendo na votação, estava agora há pouco, quando eu vi, 41-11, num processo que está sendo comandado por Eduardo Cunha, essa figura tão polêmica que preside a Câmara Federal, que é réu em ação no Supremo Tribunal Federal e alvo de denúncias muito graves de corrupção, especialmente. A minha pergunta, o processo de impeachment que está sendo votado agora perde a legitimidade em função desse perfil de quem o conduz e preside? Enfraquece bastante, mas se nós pensarmos juridicamente, não. Ele ainda não foi condenado. E se nós olharmos, o terceiro na linha de sucessão é tão encrencado do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista moral quanto o deputado Eduardo Cunha. Me refiro ao senador Renan Calheiros. Ou seja, quer dizer, nós temos aí na sucessão o mesmo problema também. Professor, 43-11. Não sei se dá, é cedo ainda para a gente falar em tendência, em qualquer coisa nesse sentido. Eu participei, fui ainda que muito, vamos dizer, coadjuvante, eu fui um dos advogados que ajudou a fazer o pedido de impeachment do presidente Collor. Ele foi basicamente liderado pelo ministro Márcio Tomás Bastos, pelo jurista Fábio Comparato e pelo jurista Evandro Diniz e Silva. Eu acompanhei muito aquela votação. Até se chegar à metade do número de deputados, é difícil a gente, vamos acreditar nisso ou naquele resultado. Bom, então nós estamos falando no plano da suposição. Professor José Eduardo Faria, a indagação, se esse pedido de impeachment for rejeitado hoje, há muitos outros já protocolados na Câmara. O mais forte deles, o que tem mais peso, seria aquele da Ordem dos Advogados do Brasil, que traz outros argumentos além
daqueles de crime de responsabilidade por manobras contábeis, as famosas pedaladas. O que eu quero ouvir do senhor é, começa tudo de novo? Em princípio começa, é possível. O processo da OAB é tecnicamente melhor fundamentado do que este, e ao mesmo tempo em que os partidos do governo vão alegar que há uma justa posição de matérias, vão pedir que não haja mais a continuidade de qualquer outro processo, mas há sim a possibilidade de que os outros processos possam caminhar. Volto a dizer, o processo de impeachment, pela sua natureza, é político. Ainda que o processo da OAB seja tecnicamente melhor fundamentado, ele também sofrerá uma leitura de natureza política. Sim, mas e o mérito? Ele é de natureza política, julgado politicamente no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Agora, o mérito, aquilo que é o fundamento do pedido subscrito por juristas de nome, no caso agora, Miguel Reale, Hélio Bicudo e a Janaína Pascoal. Isso caberá ao Supremo Tribunal definir? Adianta alguma coisa? Não, o Supremo vai, eu publiquei um artigo no Jornal Estado de São Paulo outro dia dizendo a mesma coisa. O Supremo tem de decidir o procedimento. O conteúdo, o mérito, é uma decisão do Parlamento, é uma decisão da Câmara na fase de instrução e autorização do processo e do Senado no sentido do julgamento. E basicamente aí há que se levar em consideração, neste caso que está sendo votado, da lei de responsabilidade fiscal. Essa ideia de dizer que todos os governadores, prefeitos e presidentes anteriores também pedalaram é um pouco perigosa. Quer dizer, há uma lei de responsabilidade fiscal que, a partir da situação, da edição dela, da data de vigência dela para cá, produz efeitos jurídicos. Sim. Se anteriormente a prática era corriqueira, não havia lei, não serve como argumento. Não serve como argumento. Bom, professor, uma outra questão. Especula-se que, se for aprovado o impeachment, que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma viajariam ao exterior, aos Estados Unidos, a países da Europa, para fazer uma denúncia a lideranças políticas de países, no sentido de conseguir uma forma de pressão internacional sobre aquilo que eles acreditam e entendem sim ter sido um golpe contra a presidente eleita pelo voto popular dentro das regras democráticas. A minha pergunta é, se do ponto de vista da lei, da legislação internacional na relação entre os países, se é crível que possa haver um tipo de pressão como eles estariam pretendendo com essa viagem? Do ponto de vista político, é absolutamente natural, é uma alternativa legítima. Isso já ocorreu outras vezes. Aliás, isso sempre ocorreu quando nós tivemos grandes momentos de tensão institucional. Do ponto de vista jurídico, eu não vejo como esses países possam pressionar, vamos dizer, a não ser ou por razões econômicas ou por razões políticas, mas juridicamente não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma impossibilidade, eu acho relevante, é isso que eu quero dizer. Há também uma outra especulação, jogo político, de que se o impeachment for aprovado, PT e aliados da presidente Dilma atuariam politicamente para que houvesse a antecipação das eleições, não esperarmos até 2018. Eu quero saber do senhor, para isso acontecer, do ponto de vista da lei, o que é necessário? Bom, aí claramente o parlamento terá de se manifestar, claramente o judiciário vai ser acionado. Essa não é uma decisão fácil de ser tomada do ponto de vista jurídico. A sua implementação é delicada, mas ela é uma alternativa que tem de ser colocada em discussão. Mas teria que haver alguma mudança substancial, claro, mudança na Constituição? Teria de haver uma mudança substancial em toda a legislação eleitoral. Creio que também na legislação constitucional. E creio que o Supremo deveria também entrar nisso do ponto de vista de uma ação declaratória quanto aos procedimentos a serem tomados. Volto a dizer, é um processo difícil, complexo do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, mas há uma alternativa política neste momento de grande divisão do país. Bom, agora o Michel Temer, o vice-presidente da República, no caso de aprovação do impeachment, depois de toda a tramitação, se eventualmente passar na Câmara, a admissibilidade na comissão do Senado, o afastamento dos 180 dias da presidente, Temer assume. Há um processo correndo no TSE. Se houver a impugnação da chapa Dilma-Temer, o que acontece? Bom, nós temos aí de agir com algum realismo.
Quem acompanha a cena política, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas de Direito e Conjuntura Política, quem acompanha a cena política brasileira sabe que, num determinado momento, essa tensão institucional leva a uma situação de, vamos dizer, limites. Este julgamento, de alguma forma, ofusca o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Se nós olharmos bem, quando houve, por parte do governo, uma tentativa de levar ao Supremo Tribunal Federal o questionamento daquela comissão que o deputado Eduardo Cunha tentou nomear ali na altura de novembro, por ali, nós vamos perceber que naquele momento havia uma, vamos dizer, forte preocupação com relação às regras do jogo. O Supremo tomou uma decisão e no momento em que o Supremo tomou uma decisão, travou o processo do impeachment. E o processo da Justiça Eleitoral continua andando. Pelos procedimentos técnicos jurídicos da Justiça Eleitoral, a tramitação dele é mais lenta do que a tramitação do processo de impeachment. Essa lentidão, que é uma lentidão decorrente dos direitos de recursos, etc., levaria esse processo do Tribunal Superior Eleitoral a ser julgado somente no ano que vem. Ou seja, até lá nós temos uma situação de fato. Sim. E haverá creio que há uma tendência de bom senso dos tribunais superiores, vamos dizer, de acomodar, não digo acomodar a situação, mas de aceitar a situação de fato. Mas isso não seria prevalência da impunidade se ficar comprovado que houve financiamento de campanha com dinheiro de propina? Mesmo Temer estando lá, estabelecido, configurado, é presidente da República, ministério constituído, governando, mas se num tribunal eleitoral fica isso configurado, colocar panos quentes ou ignorar, tornar isso uma questão menor, parece uma contradição? Eu não estou dizendo que é uma questão menor, é uma questão maior. O que eu estou dizendo é que haverá uma tendência dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral até mesmo a não colocar em votação esse processo quase como uma forma de tentar oxigenar o sistema político. Mas você tem razão, tecnicamente nós temos de levar em consideração, primeiro, que podem surgir novas, vamos dizer, informações da Operação Lava Jato. Estão vindo aí 2 delações premiadas de 2 grandes empreiteiras, uma delas é a própria Odebrecht, e isso pode atingir não apenas o vice-presidente Michel Temer, mas pode atingir a cadeia sucessória e pode atingir também políticos de outros partidos. Ou seja, você pode ter um comprometimento jurídico e moral de toda a base de sustentação, não apenas do atual governo, mas do próximo. Não vai sobrar ninguém, né? Por isso que eu digo, numa situação de implosão, quer dizer, os tribunais começam a agir com algum sentido de racionalidade, algum sentido de prudência. Sem entrar no conteúdo da decisão do Supremo na quinta-feira, o Supremo decidiu de uma forma colegiada, quando até então seus ministros vinham decidindo de uma forma monocrática. Há uma clara percepção de que a instituição teve de agir, os ministros tiveram de agir como membros de uma instituição, discutindo de uma forma transparente pela TV Justiça os recursos encaminhados pelo governo. É um dado novo, porque se nós olharmos, até recentemente o Supremo vinha discutindo, ou decidindo, melhor dizendo, de forma monocrática, por meio dos ministros sorteados para serem relatores de determinados processos. Nesse momento, nós estamos percebendo que o risco de uma paralisia decisória faz com que o Supremo tenha de agir, e ele age de uma forma coletiva. Ele tende a crescer nesse momento como um poder que é simultaneamente jurídico e político. Ele é uma corte constitucional. Professor José Eduardo Faria, há uma questão muito delicada que envolve a legitimidade. No caso de Temer, por qualquer eventualidade, não puder prosseguir ocupando a presidência, se o impeachment for aprovado, na linha de sucessão, Eduardo Cunha é que seria o vice-presidente que assumiria o cargo. Este também réu no Supremo, alvo de gravíssimas denúncias. No caso dele ser cassado, é Renan Calheiros, outro que está na alça de mira também, de Operação Lava Jato, da Procuradoria-Geral da República, alvo de muitas denúncias. Como é que fica essa questão se, como um dominó, em cadeia, né, forem tombando esses aí que são tão vulneráveis perante a lei? A primeira opção seria tocar um tango argentino. A segunda opção é, com certo realismo, perceber que o mandato do Cunha e o mandato do Renan Calheiros
tem uma durabilidade, nós estamos em abril, tem uma durabilidade de mais 8 meses, no máximo 7 a 8 meses. Nesses 7 a 8 meses, resolvendo-se o problema, vamos dizer, do impeachment, haverá necessidade de se discutir a questão Cunha e haverá necessidade de se discutir a questão Renan Calheiros. Ou seja, quer dizer, nós vamos continuar percebendo a tensão dentro do parlamento, a tensão executivo versus parlamento e a necessidade de executivo e parlamento levarem os seus problemas ao judiciário. Haverá, a meu ver, uma forte judicialização da política brasileira. E nessa judicialização política, eu não teria... Vamos dizer, não poderia deixar de dizer o óbvio. No momento em que as delações da Lava Jato vierem com maior força, envolvendo o presidente do Senado e o presidente da Câmara, dificilmente eles conseguirão se manter no cargo. Poderão tentar se manter no cargo, mas não terão mais a legitimidade e, no caso de eventual inviabilidade do presidente Temer, vice-presidente Temer